Por favor, não faz pergunta difícil. Boa noite. Estamos ao vivo com mais um Resenha em Casa. Hoje a gente vai falar, nosso tema é Juventude Negra em Foco. Queria agradecer a todo mundo que está colando com a gente aqui. Hoje a gente teve um pequeno atraso por causa de problemas técnicos, mas estamos com duas jovens negras maravilhosas que são estudantes secundaristas lá do IFRJ, são moradores do Caramujo, participam de milhões de projetos. A gente vai falar hoje aqui com a Suelen Andrade e com a Andressa. Boa noite, meninas. Deem boa noite aí para a galera. Boa noite. Meu nome é Suelen Andrade. Dá boa noite, Andressa. Boa noite. Boa Andressa. noite, gente. Meu nome é Andressa Norato. Queria também fazer um agradecimento antes da gente conseguir começar aqui a nossa intérprete de Libras, a Bia, que ela é professora da UF dentro dessa área, né, de inclusão surdo-cegueira. Sem você essa live não seria possível. Bia, muito obrigada pela sua presença aqui. E queria dizer para vocês que hoje o nosso tema é Juventude Negra em Foco, devido a diversas coisas que estão acontecendo aí no nosso país, no mundo todo, e também porque é muito importante a gente dar visibilidade para a juventude, principalmente para a juventude negra, após uma matéria do El País que saiu, que disse que Niterói é uma das cidades que mais segregam racialmente no país todo, né? A cidade que está em primeiro lugar e que os jovens negros são os mais afetados. Aí, diante disso, a gente trouxe aqui essas duas meninas sensacionais para poder trocar uma ideia com vocês. Bom, queria começar com a Sussu, com a Suelen. Fala um pouquinho para a gente, Suelen, se apresenta melhor, fala quem é você, de onde que você vem, sua idade, quais são os projetos que você participa e qual é a sua... Como que você se sente aí nesse momento? Faz uma apresentação básica aí para a galera. Tá bom. Meu nome é Suelen Andrade, eu tenho 16 anos, moro no Caramujo, no Morro do Céu. Então, fiz a minha maior parte do ensino fundamental na Escola José de Anchieta e hoje estudo no IFRJ, na qual faço parte de um projeto, na qual sou bolsista também, que se chama NEABI, Núcleo de Afro-Brasileiras e Indígenas, e faço parte do Literatro, projeto que envolve literatura e teatro do IFRJ Campus Niterói, que o principal foco do projeto é trabalhar com textos literários a partir de autoras negras. Então, basicamente é isso. Assim, um pouco da minha apresentação. Bacana, Suelen. Você e a Andressa trabalham juntas, né, nos dois projetos. Eu comecei no NEABI e a Andressa começou no NEABI. A Andressa começou no Literato, eu também comecei no Literato. A gente tá junta. Uma segurando a mão da outra e ninguém sai da mão de ninguém. Muito importante, muito bacana. Andressa, faz também a sua apresentação para o povo antes da gente começar, de fato, a nossa live. Seu microfone está desligado. Acho que a Andressa travou, gente. Vamos dar uma guardadinha. Deve ser a internet. Está ouvindo a gente? Eita. Bom, a Andressa deu uma travadinha, daqui a pouco ela volta. Então, vamos voltar enquanto isso para a Suelen. Suelen, eu queria que você falasse um pouco para a gente, começasse falando sobre a sua realidade, já que você citou
o IFRJ, né, os projetos que você participa, como é a sua relação com esses projetos, assim, o quanto você acha que eles estão sendo importantes, o quanto você está conseguindo evoluir com eles, como que está sendo essa sua relação, como você conheceu esses projetos, por que você se interessou em participar do NEABI e do Literatro? Seu microfone está desligado. Ah, não vi. Então, eu falei que, de cara, o primeiro projeto que apareceu foi o Literatro. E eu achei, assim, uma grande oportunidade, porque eu nunca tinha pensado, nossa, vou fazer teatro. Não, eu não falei, nunca pensei, vou participar de alguma coisa envolvendo teatro. Mas como a Andressa falou, eu gosto de teatro, eu falei, eu vou atrás de Andressa. Falei, não vou deixar ela lá sozinha também fazendo negócio. Eu falei, vou ter que ir atrás dela. Aí a Andressa falou, não, amiga, eu gosto muito de teatro. Eu falei, tá, Andressa, eu vou com você. Aí eles começaram a trabalhar um livro de Conceição Evaristo, com o conto Olhos d'Água. Aí eu já tinha tido contato com o texto na sala de aula. Então eu achei, assim, muito interessante. E até então eu não era envolvida com nada que representasse a negritude, que representasse a luta, representasse nada. Aí foi então que, a partir do Literatro, a partir de vários textos, a partir de vários desenvolvimentos feitos dentro do projeto, que eu tive mais, posso dizer, mais contatos com autores negros que me influenciaram demais a hoje lutar por alguma coisa, que foi a Conceição Evaristo, foi o Onde Jacques, o escritor angolano, que foi super importante. E depois disso, que eu vi que eu tinha, assim, como eu posso dizer, uma importância. Eu tinha a importância de descobrir aquilo, porque antes eu não sabia da necessidade que eu tinha de ler autoras, e quando eu entrei para o Literatro, eu descobri essa necessidade. E depois disso eu falei, não, eu não vou sair do Literatro, é o que eu preciso. O Literatro tem, assim, um grande projeto dirigido por uma grande coordenadora, que é a professora Suelen, que ela visa, assim, resgatar a ancestralidade dos alunos negros. Então, isso, assim, para mim é muito, muito importante, reconhecer minhas raízes e ver a importância que eu tenho, a importância do teatro com a literatura, a importância da valorização da literatura, não só da literatura global, mas da literatura africana, que também é, assim, algo super importante. E eu fiquei, Andressa me trouxe e não vou sair. Aí agora, há pouco tempo, eu entrei pro NEABI, que é o Núcleo de Afro-Brasileiros e Indígenas. Eu pedi para participar, na verdade. Aí eu fiquei esperando a autorização para entrar e veio a bolsa do NEABI. Aí eu consegui a bolsa do NEABI e agora eu comecei há pouco tempo participar do NEABI. Mas eu tô no NEABI hoje porque eu vejo a importância que tem um lugar de fala dentro do NEABI. Uma importância que tem expressar e ensinar as pessoas sobre a cultura e a história dos povos afro-brasileiros e africanos, a importância que tem quebrar o perigo de uma história única dos povos da África, os povos negros afro-brasileiros. Então, eu acho que isso seria muito importante, ainda mais para a proposta do projeto, que é a capacitação de professores de escola pública, trazendo a cultura e a história de afro-brasileiros e africanos, que também me chamou bastante atenção por esse, como posso dizer, por esse tema e pelo trabalho que o NEB vem exercendo. Bacana, muito bacana. Acho que a Andressa voltou. Fala com a gente, Andressa, já se apresenta e já faz a conexão aí. A Suelen já disse pra gente que você
tá com ela tanto no Literatro quanto no NEABI. Fala um pouquinho para a gente também do que te motivou a entrar e qual a importância na sua vida que teve essa participação desses projetos, né, que vocês duas compõem juntas. Então, primeiramente, boa noite. Como eu disse no início, né, eu sou a Andressa. Eu tenho 16 anos. Desculpa, eu dei uma leve caída, né? Eu acabei voltando um pouquinho rápido e perdi um pedacinho, mas a Sussu falou do Literatro, projeto que a gente faz junto. Eu sou bolsista do Literatro e ela atua lá como voluntária. E o livro, ele tem grande importância na vida, porque, como ela disse, a orientadora do projeto, ela sempre busca trazer representatividade de autores negros. Então, ela traz sempre, né, diversas questões. E aí, o Literatro, a Bi, que a gente entrou agora há pouco tempo, como ela disse, ela entrou no Literatro por minha causa, e eu entrei como voluntário no causa dela, e é uma das grandes parcerias assim, que eu consegui na minha vida foi Sussu, né, amiga? Acabam de uma vai a outra, ninguém solta a mão de ninguém. Então, mas a questão da negritude sempre foi algo. Eu fui criada em roda de samba, então sempre ouvi muitos sambas. Vários sambas abordam o lugar do negro, questionam papéis que são impostos para. Então, eu sempre tive esses questionamentos. Mas aí, com o Literatro, como ela disse, eu acabei com mais curiosidade para me aprofundar em alguns assuntos. A partir do livro da conceitualista, né, O Olhos d'Água, que é um livro que traz assim narrativas super importantes que fazem a gente questionar o nosso papel, faz a gente olhar para o outro um olhar diferente, traz para a gente um outro ponto de vista. E aí, a partir desse livro, a partir do Literatro, eu consegui desenvolver um gosto por literatura negra. Então, comecei a procurar outros autores, comecei a querer conhecer, comecei a querer ler, entender, conversar sobre isso. E aí eu comecei a ler Chimamanda, eles que têm uma literatura incrível, sabe? E tem também o Ondiak, que é bastante no Literatro. Então, eu fui começando a querer conhecer mais sobre as minhas raízes, conhecer mais sobre a minha ancestralidade, começar a participar, interagir com pessoas que falam sobre, até por meio de uma forma de me sentir encaixada, né? Uma forma de encaixada ali no meio. E assim. Bacana, muito bacana. Eu acho que isso prova o quanto é importante, né, a gente levar para dentro da escola a cultura africana e afro-brasileira e o quanto a Lei 10.639, que é a lei de ensino de história da África, né, e a Lei 11.645, que é a lei de ensino da história indígena, é importante ela ser aplicada dentro da escola de uma forma transversal. Na maioria das vezes a gente vê a aplicação da lei, quando ela é aplicada, a gente vê muito como as pessoas só fazerem uma festinha no dia 20 de novembro, né, para comemorar o Dia da Consciência Negra, não sei o quê, falar um pouquinho de zumbi e acabou. E vocês trouxeram aqui toda uma gama que esses dois projetos de extensão conseguiram dar para vocês de abertura e de visão do que é negritude, do que é a história do negro. Queria, inclusive, fazer algumas perguntas para saber, assim, a Suelen falou um pouco disso, mas a identificação de vocês, assim, enquanto negras, inseridas dentro da sociedade, né? Houve essa transformação do olhar de vocês antes e depois do acesso a toda essa literatura, Geralmente, né, quando a gente já fala, Neuza Souza Santos, que você não nasce negro, você se torna negro, né? Então, às vezes, mesmo quando você está dentro da sociedade, você não consegue, muitas vezes, enxergar dentro da sua realidade como que acontece ou quais são as referências que você tem. Essas referências que esses projetos trouxeram para vocês são referências apagadas para a maioria da sociedade, né? A Conceição Evaristo tentou entrar aí na Academia Brasileira de Letras
e foi toda uma campanha para poder inserir o nome dela, porque é muito difícil a gente ter mulheres negras ocupando esses espaços, né, de literatura. Então, eu queria saber de vocês o que mudou assim na visão de vocês do antes e depois em relação até mesmo à vivência de vocês dentro da onde vocês moram, né? Se alterou alguma coisa assim, de falar mais sobre isso, de falar mais sobre racismo, de sentir necessidade de se posicionar mais em relação a esses temas, se houve uma mudança maior com a visibilidade que esses projetos e que o contato com novos atores negros, com novas literaturas trouxe para vocês. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Eu falo ou você fala, Andressa? Fala, amiga, pode falar. Então, primeiro vou começar ressaltando que antes de eu entrar pro IF, na minha bolha, não existia racismo, né? Era todo mundo igual e a gente está vivendo junto na mesma comunidade, algo que, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu iria falar que todos os alunos eram tratados da mesma forma dentro da escola e fora da escola, dentro da comunidade. Mas depois que eu entrei pro IF, depois que eu entrei nesses projetos, eu vi, assim, a diferença de coisas que eu não percebia, e depois eu de verdade me assustei, porque há pouco tempo, isso eu tô falando sobre muito recente mesmo, no meu 9º ano, assim, eu sofria vários ataques racistas de uma professora de história, e eu só fui perceber isso agora, muito recente, porque naquela época eu te confesso que eu não sabia nem o que era racismo. Eu não sabia nem o que isso poderia causar na minha vida. E eu descobri, assim, recentemente, o que acontecia foi algo muito chocante, muito assim, que eu percebi que eu teria necessidade de falar para as pessoas da onde eu moro o que é racismo, o que acontece fora da comunidade, as coisas, os assuntos que estão rolando e que eles não têm assim o acesso necessário para entender sobre esses assuntos. E quando eu me envolvi com esses projetos, que depois das autoras negras, que eu descobri um pouco sobre o feminismo. Aí eu descobri sobre o feminismo negro e eu vi a importância que o feminismo negro tem dentro da comunidade. Aí você já quer ressaltar, Andressa, alguma coisa? Nada, só bater palma pra você. Aí eu vi a importância que o feminismo tem dentro da sociedade, porque eu vi algumas palestras sobre feminismo, eu vi algumas palestras sobre racismo, mas eu vi que todas as palestras são restringidas para um certo grupo de pessoas. Eu nunca vi, eu tenho 16 anos, e eu nunca vi na minha antiga escola alguém entrar para falar sobre racismo. Eu nunca tive o contato de uma pessoa falando, nossa, existe o feminismo. Você sabe o que é o feminismo? Você sabe que você tem a opção, de você ter a liberdade e controlar a sua própria vida, não dependendo de nada. Você tem dentro de você tem a vontade de lutar pelo que você quer. Saber que esses espaços aqui, tanto para homens, e são tanto para homens e tanto para mulher. Algo assim que ninguém nunca disse. E é algo que ninguém nunca disse para minha avó. Ninguém nunca disse para minha mãe. Então é algo que deveria, assim, eu ter aprendido desde que eu nasci. E ter o contato dessas coisas através do IF foi muito chocante, né? Porque eu aprendi isso com 15 anos. Aprender isso com 15 anos, você tendo uma estrutura toda formada, foi algo muito difícil de desconstruir, sabe?
até sobre a questão do racismo. Você desconstruir algo que vem assim, construindo desde que você nasceu. Você desconstruir uma cultura, você desconstruir um pensamento do nada é algo muito, muito difícil. E eu ainda reconheço que eu ainda tenho muito do que desconstruir ainda. Muita coisa mesmo. E é assim, só isso que eu quero falar. Pode falar, Andressa. Obrigada aqui com você. Palmas. Palmas em libras, né? Palmas em libras. O que eu tenho a dizer sobre falar disso, fala. Gente, deu? Tá picando um pouquinho a sua fala. Voltou? Acho que é a internet. Voltou? Agora voltou. O que você... o que eu estou falando agora, né? Sobre ela num contato com feminismo negro e ativismo antigamente. A gente até ficou bem surpresa. E travou de novo. Pra mim. Vocês estão me ouvindo? Muito pouco, Andressa. Tá Não, picotando. tá pipocando. Tá picotando bastante. Eita. E teve uma hora que ficou Voltou? mudo. Agora voltou. Por enquanto. Tá. Falando que ainda o depoimento da Sussu, né? A gente ficou surpresa quando a Helena entrou para dar palestras. Ih, a Andressa caiu. Poxa. Ai, que pena. Por favor. A Andressa caiu, gente. Daqui a pouco ela deve estar voltando. A internet, a conexão não está ajudando. Mas eu fiquei só palmas assim. Eu estava aplaudindo com as mãos e com os pés aqui, Suelen, a sua fala. Porque é muito necessário que a gente tenha essa visibilidade e para poder a gente entender por que é tão importante a gente colocar esse tema sob pauta, né? A gente fala sobre racismo na atualidade, as pessoas falam ainda que é mimimi, que não existe, que a gente está querendo se vitimizar e afins, sendo que essa boa parte da população sequer tem noção de como o racismo afeta de fato as nossas vidas e interfere de fato nessas estruturas. É importante a gente entender o quanto quando você mesmo, eu lembro que a fala que você falou, a Andressa falou, né, eu conheci as meninas na palestra lá no IFRJ, né, em duas palestras diferentes, uma na Semana da Consciência Negra e a outra sobre mulheres negras, e a Andressa falou exatamente isso, né, que era importante a gente sair só desse espaço mais central e a gente começar a levar essa informação para a ponta, porque na ponta você não escuta isso, né? Todo dia. Na ponta você vê coisas absurdas e as pessoas não têm realmente acesso a nenhum tipo de informação. E nesse momento, por isso que é tão importante quando a gente dá espaço para a juventude negra, essa live mesmo aqui, quando eu botei Juventude Negra em Foco, é porque você e a Andressa são duas meninas negras fundamentais e potentes e que têm que ter visibilidade, porque nós, a Juventude Negra, precisamos ter visibilidade para além só da capa de jornal no obituário. Né? A Juventude Negra é muito vista no jornal quando é vista para a morte. Quando é o menino João Pedro, quando é a menina Ágata lá do Alemão, quando são diversas outras crianças que estão aí diariamente morrendo pela mão da polícia, pela mão do tráfico, e aí a gente não é visto pela nossa potencialidade, e a gente tem muito a mostrar, Nós, enquanto Juventude Negra, nós temos muito potencial, e esse potencial merece ser visto, e para isso as pessoas precisam dar oportunidades para nós.
Como que a gente vai ter oportunidade se a gente não tem acesso? A gente precisa ter acesso. O IFRJ foi um ponto importante, né? Principalmente essa entrada por sorteio foi um ponto muito importante porque conseguiu promover acesso, assim como a FAETEC também, que funciona por sorteio, consegue promover acesso. E a gente precisa promover acesso, senão a gente não vai alcançar nunca uma igualdade de direitos. A gente tem que parar de achar, de falar só no discurso, a gente tem que começar a ir para a prática. E a prática, gente, leva à ação. Para a gente ter ação, a gente precisa potencializar essas falas. Então, assim, é muito importante, tem diversos comentários aqui na live. Tem uma Suelen aqui, não sei se é a professora de vocês, que coordena o literato. É a maravilhosa professora que coordena o literato, sim. Tá aqui, Maravilhosa demais. ela está aqui falando aqui e batendo super palma para vocês, porque é isso, e agradecer muito a essa professora e a toda a equipe pedagógica que constrói esses 2 projetos, que tiveram dando possibilidades e oportunidades de cada vez mais os alunos e nós jovens termos acesso a essa história que o tempo todo é negada para a gente. Essa história do povo preto, essa história de onde a gente veio, essa história de como funciona, o tempo todo é negada. E a gente precisa de espaços para a gente conseguir debater isso de fato. E mais do que isso, a gente precisa ouvir a ponta, né? Muitas das vezes as pessoas acham que elas não têm importância, né? Que a gente tem que só olhar para grandes pessoas, para grandes autores, para grandes... Mas é a base que transmite se essa informação está chegando ou não. Por isso que é fundamental a presença de vocês aqui, porque vocês mostram o quanto nós, enquanto jovens negras, somos potentes, somos capazes, e de o quão é importante esse espaço chegar para todo mundo. A Andressa está caindo muito, gente. Poxa, queria muito que ela falasse várias coisas, mas queria já agradecer aí de antemão a professora Suelen, então, que está aqui nos assistindo, uma honra para nós e para as meninas, tenho certeza. Bom, outra coisa que eu queria falar, Suelen, você disse a respeito até mesmo dessa questão do feminismo negro e de você não ter espaço dentro da onde você mora, dentro do seu espaço, quanto foi e do quanto você sentiu o baque de quando você entrou para o IF, né? Como foi a diferença do seu convívio quando você estava ali na sua bolha, vamos dizer assim, e quando você acessou esse outro espaço. Geralmente, né, a gente entende que quanto mais o povo preto, né, ele vai tendo acesso a espaços que não são teoricamente feitos para nós, vamos dizer assim, né, mais a gente vai percebendo coisas, vai ficando mais nítido essa diferença de tratamento, essa diferença de pensamento das pessoas, né, os olhares são diferentes. Mas como que eu queria que você falasse um pouco da sua vivência para além do IFE, para fora, para a cidade como um todo, assim, antes de você entrar no IFE, a sua relação com a cidade. A gente sabe que Niterói é uma cidade muito dividida, é uma cidade que tem os ricos são muito ricos, né, e vivem num espaço específico da cidade, onde muitas vezes a gente não tem acesso. Mas qual era a sua... Você já tinha sentido isso para além de lá do IF? Você já tinha sentido isso nos seus contatos com outras áreas da cidade? A sua relação, até mesmo quando a gente vai falar de acesso à cultura, de eventos culturais, o rolezinho que tu dê ali pela Zona Sul, pelo centro, como é que você sentia essa relação? Ou você não tinha ainda, você achava muito nova ainda para ter noção de como essas relações funcionavam na sua relação com a cidade, em relação ao racismo? Então, cortou um pouco aqui, mas eu ouvi o finalzinho. Então, eu não tinha essa noção de, olha, tá separado, essa parte aqui é da favela e essa parte aqui são do povo que tem dinheiro.
Eu não tinha basicamente essa noção, não. E bem depois, agora, muito recentemente, que eu vi a segregação na cidade de Niterói. Aí, só repete, por favor, porque cortou e eu não ouvi o que você tinha pedido. Não era sobre isso, era saber. Não era sobre isso, era saber qual era a sua experiência, se você tinha experiência, se você isso, você já tinha algum tipo de isso, você já tinha com essa segregação da cidade. segregação da cidade. A Andressa voltou, vamos ver agora. Vamos ver agora. Estamos na luta, não vamos desistir de você, Andressa. Estamos te ouvindo. Você não tá o áudio, ficou eu ouvindo nada praticamente. Você não estava ouvindo a gente? Eita, nós. Parou legal. Mas ela estava mexendo ali, eu vi ela mexendo. Coisa doida. Continuamos na insistência aqui. Algum momento vai rolar aí a fala da live. A internet vai ter que colaborar. Ah, ela tá dizendo que não tá. ouvindo. Sai e entra, Andressa, de novo na. Vê se é isso. Bom, enquanto a Andressa vê os problemas técnicos, outra coisa que eu acho importante a gente perguntar é em relação à infraestrutura de vocês dentro da cidade mesmo. Em relação à sua escola, você estudava lá no Morro do Céu mesmo? Oi, Helena, eu não escutei. Não escutei, não. Eita, eu acho que sou eu então, hein? Agora eu te ouvi. Tava assim, parecia que você estava segurando o microfone. Nossa, que doideira. Então. Mas eu ouvi alguma coisa, escola, Morro do Céu. Isso, queria saber se você falou que você nunca teve contato. Não. Eu nunca tive contato com toda essa estrutura de racismo que é formada dentro da sociedade. Mas uma coisa que eu tive bastante contato na minha antiga escola foi a literatura, graças à professora Cristina, que está aí vendo a live, que desde sempre, assim, mostrou para os alunos a importância do hábito da leitura, e isso para mim foi fundamental. Meu áudio está dando eco. Que, assim, para mim foi fundamental esse contato com a literatura. E, bem assim, eu sempre estudei no Morro do Céu. Eu estudei uma parte de alguns anos na Alameda, mas aí eu fui pro Morro do Céu, pro José de Anchieta, e através do José de Anchieta eu fiz prova para os institutos federais. E foi aí que eu fiquei. Já senti algum impacto através do curso preparatório que eu fazia, que era o JCA. Aí foi depois disso que no 9º ano, assim, foi muito forte o peso. E eu já não estava querendo sair da minha bolha de jeito nenhum. Assim, de jeito nenhum. Eu não queria mais nada, porque era difícil. E a estrutura que todo mundo bota dentro de um adolescente ou de uma criança de uma comunidade é que você vai crescer na comunidade, você nasceu na comunidade, você vai crescer na comunidade, você vai morrer na comunidade, e eles acabam percebendo que eles não podem conseguir nada melhor, porque as únicas opções que eles têm é ou terminar o ensino médio e conseguir qualquer emprego, ou entrar no tráfico. Porque é o que, assim, se você
perguntar para um aluno fora da comunidade qual é o desejo dele, ele vai falar: eu ganhar um emprego, eu viajar, eu conquistar tudo que eu tenho. Se você perguntar para uma criança negra de comunidade, eles vão falar que é andar com roupa de marca, que é ostentar, e eles podem conseguir isso através do tráfico. Uma coisa assim, que para eles é fácil. Através do tráfico, eles vão conseguir tudo que eles querem. E aí isso acaba sendo a única opção, porque já não tem assim o apoio das famílias para continuar o estudo, por causa da carência, já não tem o incentivo das próprias pessoas que estão à volta, não tem o próprio incentivo dos professores, e às vezes essa é a única opção do aluno. Mas todo mundo julga. Por quê? Porque não conhece a vida do aluno. Mas é super fácil falar: nossa, fulano entrou pra boca. Fulano entrou pra boca. Poxa, ele tinha oportunidade, ele tinha a opção de continuar estudando. Para eles, fulano tinha a opção. Mas para a própria pessoa, a pessoa não tem. É a única saída. Mas isso é resultado de uma estrutura mal feita. Isso é resultado da estrutura da sociedade, porque entrar para o tráfico não deveria ser escolha de ninguém, gente. As oportunidades deveriam ser amplas para todas as pessoas. Mas simplesmente julgar o aluno é muito fácil. E até hoje, assim, eu sou muito grata pela professora Cristina por mostrar que, assim, cara, tu é diferente, cara. Bora! Quando eu falei: não, eu não quero, eu não vou passar numa prova federal, ela virou e falou: cara, eu vou sair da escola, mas eu vou ouvir um telefonema falando. Ela passou. Isso foi muito importante. Porque, às vezes, ninguém está acreditando no aluno. E quando um professor acredita, já é um incentivo, assim, que ele precisa. E eu acho isso, assim, muito importante. É só isso. Não, maravilhosa, pode falar. O espaço é seu. Eu acho que é fundamental esse ponto que você traz, porque mostra de verdade a outra Niterói, né? Uma Niterói que é invisível, uma Niterói que não está na visibilidade do cartão postal e a realidade dos jovens negros, na maioria dos jovens negros que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem na periferia, que vivem na favela, que não tem acesso, que não tem oportunidade e que é feita uma falácia de que é só a gente tentar que a gente consegue, é só a gente ter força de vontade que a gente consegue. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Você falou um negócio que me tocou completamente, foi quando você falou da falta de apoio, às vezes, dos próprios professores em relação aos alunos. Eu estudei no Raul Vidal, do 1º ao 3º ano do ensino médio, né, ali no centro de Niterói, logo depois do terminal. E no meu 1º ano, como eu era nova na escola, eu entrei na turma que era turma de repetentes, né, de pessoas que já tinham feito o 1º ano e afins, ou pessoas mais velhas, e era absurdo, assim, a diferença de tratamento que a gente tinha, todo mundo ali era negro, né, era absurda a diferença de tratamento que a gente tinha para as outras turmas. Os professores olhavam na nossa cara e falavam assim: olha só, vocês não vão ser nada, vocês não vão ser ninguém. Isso era assim, diariamente, a gente ouvia coisas desse tipo. Óbvio que tem professores maravilhosos, assim, que me deram todo o suporte, mas eu tive, sim, professores, eu nunca vou esquecer uma aula de química que eu tive e que perguntaram: o que você quer ser? E aí, eu acho que até contei essa história lá no FRJ, não lembro se eu contei, e aí eu falei que queria ser engenheira e a professora riu da minha cara e falou que eu ia ser, no máximo, atendente de McDonald's ou da Contax. E se eu fizesse faculdade, ia ser de pobre, que ia ser professor para poder ser pobre. Que a gente ali, olha só para onde é que eu estava, olha só qual era a minha turma, olha só o colégio que eu estudava. Então, assim, e muitas pessoas acabaram ficando com essa marca, foram marginalizados e ficaram com essa marca até o 3º ano do ensino médio, e que quando a gente foi fazer um pré-vestibular,
comunitária, as pessoas nem foram fazer, porque elas achavam realmente isso. Elas falavam, não vai ter espaço, não tem espaço para gente. Não tem espaço. Essa coisa de fazer faculdade, essa coisa de ser alguém, né, vamos dizer assim, não é para gente. A gente é o serviçal deles. Né? E é isso que as pessoas pensam quando a gente entra na faculdade. Mesmo eu estou lá na UF, a gente vê exatamente isso, que eles acham que a gente é o serviçal deles. É a reprodução direitinho dessa estrutura racista que a gente tem na cidade de Niterói, dessa divisão, né, entre onde o rico fica e onde o pobre fica, onde o branco fica e onde o negro fica. A gente vê direitinho isso quando a gente entra para dentro desses espaços que tem mais branco ainda, no caso, universidades públicas. Que aí a gente vê o quanto que as pessoas olham para a gente diferente, os funcionários negros sequer existem, os professores negros são tratados com deboche e os alunos negros são tratados como serviçal deles. Então, assim, é uma situação que a gente, às vezes, pensa assim, e agora, né? Como é que vai ser? Será que tem espaço? Mas é importante, tudo isso que você traz, Suelen, é muito importante porque a gente precisa trazer essa fala, uma fala de realidade e, ao mesmo tempo, uma fala de esperança. Né? Porque as políticas públicas que foram aplicadas para a gente até hoje, inclusive, né, no meu caso, eu entrei para a faculdade pela política de cotas, elas são fundamentais e transformadoras para a gente tentar mudar essa estrutura racista e essa estrutura classista onde a gente vive. E existe esperança, mas para isso a gente precisa de organização, a gente precisa principalmente de conhecimento. A Suelen trouxe aqui vários elementos, né, de o quanto o conhecimento, o apoio, o conhecimento fez uma mudança de paradigma do que ela pensava, né, na sociedade, né, pensar de uma forma e pensar de outra forma. E eu acho que é sobre isso. O acesso ao conhecimento, o acesso à oportunidade muda e transforma as nossas vidas. E eu tenho certeza que talvez se eu não tivesse acesso a certos professores maravilhosos do Raul Vidal, acesso aos professores do pré-vestibular, hoje eu não estaria na universidade, hoje eu não estaria aqui, se eu não tivesse acesso também a uma estrutura familiar maravilhosa que a minha mãe me deu enquanto militante do movimento negro, eu também talvez não teria essa consciência racial que eu tenho hoje. Né? Então é muito importante a gente entender que é necessário um mundo melhor. A gente não pode ser pessimista, a gente precisa entender que é necessário um mundo melhor. E para isso é necessário que a gente se una, que a gente esteja junto, que a gente lute, que a gente se fortaleça, porque se fortalecer é a base. A gente tem que, para poder a gente alcançar aqueles espaços, é como diria o movimento de mulheres negras, uma sobe e puxa a outra. Né? A minha professora, a minha mãe me puxaram, a minha avó me puxou minha mãe, que puxou Suelen, e é isso, a gente precisa estar nessa corrente de fortalecimento para a gente poder alcançar um futuro melhor para todo mundo. E eu acho que é importante também a gente frisar uma coisa, queria também falar com você, Suelen, sobre isso. É importante a gente frisar que esse espaço que a gente vive tem que ser um espaço de afeto e um espaço de esperança. Né? Eu queria que você também... eu acho que agora a Andressa vai falar. Será? Vamos ver. Eu acho que tem que ser um espaço... que a Andressa fale. Agora vai, Andressa. Tomara Deus. Fala com a gente. Gente, eu nem tinha ouvido o que vocês tinham falado. Desculpa que a internet real e caiu de vez e eu acabei me enrolando para entrar. Acabei perdendo a live toda também, praticamente. Mas vou tentar pegar aí o caminho da conversa. Não, a gente estava falando, a Suelen deu o depoimento dela sobre qual é a relação, né, que ela tinha em relação ao FRJ, depois ela falou da relação com a antiga escola dela, com essa necessidade da consciência, né, racial, da consciência que ela teve
desse despertar para esse tema e para esse acesso, e falou também sobre como é a realidade, muitas vezes, da maioria dos jovens de comunidades e de favela que não tem acesso, que não tem oportunidade, que não tem apoio das pessoas, e que são delegados pela sociedade, na maioria das vezes, a ficar somente uma certa posição, né? Ninguém vê o jovem com oportunidade. Ih, ela caiu de novo. Ninguém vê a gente com Caiu de novo. oportunidade. Pois é. Ai, que triste. Mas a Andressa, olha, gente, queria dizer que a Andressa vai gravar um videozinho falando várias coisas, se ela não conseguir falar nessa live, porque vai sair esse depoimento dela de qualquer forma. A gente depois posta na página, posta no YouTube. A Andressa vai ter um espaço só dela para ela falar aí com a gente e dar o seu depoimento, sua opinião sobre esse assunto todo. Bom, Sussu, já que você está na exclusividade, né, da nossa live, tá, hoje você está convidada de honra aqui, já que a Andressa não conseguiu entrar. Eu queria saber sobre a última perguntinha, em relação às ocupações. O quanto que você acha como que você espera, assim, a sua visão do que está acontecendo agora no mundo, né? A gente viu várias coisas acontecendo, a gente viu aqui no Brasil, né, diariamente a gente vê vários jovens negros morrendo. Niterói é uma das cidades que mais mata jovens negros no país, está no top 100 das cidades que mais mata jovens negros. A gente viu o George Floyd lá nos Estados Unidos. A gente todo dia vê alguém diferente, né, morrendo, e mais um corpo negro morrendo. E eu queria saber de você, assim, o que você espera dessa sociedade, assim? Você acha qual são sua esperança, assim, de futuro? Você acha que é possível? Você acha que tem solução? Como que você vê aí esses próximos passos que a gente pode dar na sociedade, assim, pela sua visão? Por tudo que você já falou aqui, tudo que você acredita, tudo que você já, ao longo desses anos, desse período, você foi amadurecendo. O que você acha, assim, disso tudo que está acontecendo, e se você acha que tem alguma perspectiva de futuro? Bom, cortou um pouquinho, mas eu ouvi algumas coisas. Então, eu acho que ainda tem muita luta, né? Muita luta mesmo. Porque o que está acontecendo agora é nada menos do que um racismo filmado, né? Algo que já havia acontecendo, não é de agora, é de anos, mas agora, como começou a ser filmado, teve mais repercussões, e há pouco tempo eu cheguei à conclusão que o racismo não vai acabar. Ainda tem muita luta, porque foram mais de 400 anos, posso falar que foram mais de 400 anos de escravidão, construindo essa estrutura toda, que resulta até hoje. E quando eu falo assim que o racismo não vai acabar, é porque essa estrutura, por mais que tenha movimento, por mais que cada vez que um negro cai, 10 se levantam, ainda tem muita luta. Ainda tem muita luta. Mas não é que um lutou, que vai o outro lutar, e nunca vai acabar, a luta não vai fazer efeito. A luta vai fazer efeito. Cada vez que os anos se passam, a luta do povo negro ganha mais reconhecimento, ganha mais gente ajudando, ganha mais força. Mas cada vez que a luta do povo negro aumenta, essa estrutura também aumenta. E precisamos acabar com essa estrutura. Precisamos acabar com essa estrutura. E com a hashtag que levantaram, Vidas Negras Importam, mostrar que recentemente um amigo meu morreu, e o que todo mundo levantou era que ele era bandido. E não deram muita assim, causa
pelo que aconteceu com ele. Ele estava andando, a polícia chegou, atirou nele e ele morreu. Simplesmente isso. Ele chegou, ele estava andando. Em meio à pandemia, ele estava andando na rua. Mas saiu uma lei. Há pouco tempo, não permitindo que acontecessem operações no meio da pandemia. Cadê a lei? Então, eu acho que tem muita luta ainda. Tem muita luta. Tem muita luta para que o povo negro pare de morrer a cada 11 minutos. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta direito, mas... Maravilhosa. Isso não tem resposta certa, né? Eu acho que você tem. A Andressa não conseguiu voltar, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui, que eu acho que é muito... O relato da Suelen, gente, traz... E eu acho que tá dando eco. Eu tô vendo que é eco. Deixa eu ver. Será que é o seu mic? Não sei. Deixa eu ver agora. Agora foi. Eu acho que a Suelen traz um elemento que é fundamental a gente entender, que é o quanto que a estrutura aumenta quando a luta do povo preto aumenta. E eu acho que isso é explicado porque quando a gente se coloca na linha de frente para lutar pelos nossos direitos, as pessoas que dominam a estrutura, elas não querem abrir mão do que elas têm. Né? Então, desde lá de trás, teve muito sangue para a gente chegar até aqui. Muitas pessoas morreram pela liberdade, a liberdade foi conquistada, e surgiram diversas formas, né, institucionais, através de leis, para poder criminalizar a população negra, deixar a população negra, quando saíram da escravidão, com uma mão na frente e outra atrás, propositalmente, para poder morrer, para ninguém continuar, porque acharam que o Brasil ia embranquecer, e aí eles se deram mal, que hoje em dia a gente é a maioria da população, né? Eles não conseguiram fazer com que o que era o esperado. Mas eu acho que, mesmo quando colocaram, por exemplo, a lei de racismo, né, e a lei de injúria racial, para poder criminalizar o racismo e falar o racista tem que ir para a cadeia, é muito difícil a gente criminalizar a estrutura, né, porque é todo mundo, não é uma pessoa, são várias. E a gente precisa entender que enquanto população negra, não estivermos unidos nessa causa, enquanto as pessoas brancas também não estiverem unidas nessa causa, a gente não consegue ter avanço. A gente só consegue ter avanço com a união de todos. Eu acho que é possível mudar, sim, essa estrutura. Eu acho que, não sei se eu vou ver, né? Não sei se eu vou ver essa transformação, mas eu acho que as próximas gerações têm mais chances de viver em um mundo onde elas possam mostrar toda a sua potencialidade, toda a sua força, toda a sua coragem, independente da sua cor de pele, porque ela não vai ser julgada por isso. Ou independente da sua classe social, porque ela também não vai ser julgada por isso. Quando a gente fala de... Inclusive, a Suelen, quando você citou a questão da lei, de não invadir, né, durante a pandemia, não ter operação policial, vamos lembrar que a gente está vivendo aí, a favela do Viradouro, o complexo do Viradouro está vivendo uma ocupação por tempo indeterminado durante a pandemia da Polícia Militar, do CORE, do BOP, e se vocês forem ver as imagens lá de dentro, é assustador, né? Aquele bando de placa dizendo, por favor, não invada, lar de morador, porque o tempo todo o morador tem que ficar provando que ele não é envolvido, o tempo todo o morador tem que ficar provando que ele é de bem, quando a polícia mata sem motivo, porque a polícia mata sem motivo, a polícia foi treinada para poder matar corpos negros, gente. É isso. A polícia foi treinada para isso. E aí, quando ela mata,
lá vem o morador, o trabalhador, ficar tendo que ir no RJTV, ficar mostrando carteira de trabalho, ficar mostrando uniforme escolar, ficar mostrando que ele não fez nada de errado, que ele morreu só porque ele era preto. E as pessoas não acreditam nisso, porque as pessoas elas ainda acreditam no imaginário social do bandido, que veio lá da escravidão, que coloca tudo de ruim na nossa cor, né, e na nossa classe social. Então tem um recorte muito específico. Mas mesmo com toda essa estrutura colocada para nós, mesmo com todo esse projeto de morte para nós, é importante a gente entender que nós não estamos sozinhos e que nós vamos reagir e estamos reagindo. Cada vez mais a juventude está mais consciente dos seus direitos e a Andressa e a Suelen estão aqui claramente para provar isso, essas duas meninas maravilhosas. A Andressa não conseguiu falar, mas vai falar, vai surgir outras oportunidades para a Andressa falar também, porque maravilhosa a contribuição dela, mas a gente está aqui para mostrar que a juventude negra tem potencial. A juventude negra, ela quer espaço, ela quer estudo e ela quer oportunidade para poder mostrar o potencial dela. A gente não quer nenhum tipo de segregação, pelo contrário, a gente só quer ter as mesmas oportunidades que todo o resto tem. E enquanto essas oportunidades não forem abertas para nós, enquanto essas portas não forem abertas para nós vamos arrombar a porta, porque nós temos o direito de ter acesso a todas essas coisas, porque são direitos garantidos na Constituição e não podem roubar o nosso direito. E como a gente já dizia lá na audiência pública que teve na Câmara dos Vereadores em 2019, a juventude quer viver. O primeiro direito que a gente tem que ter é o direito à vida. Então, parem de matar nossos jovens, parem de matar os jovens negros, parem de entrar na favela atirando, parem. Nós precisamos ser tratados como gente, nós precisamos ter dignidade de vida, e para isso nós precisamos ser encarados como cidadãos. Bom, é muito importante, assim, essa live, eu tô, assim, muito, muito, muito feliz. Achei uma pena a Andressa não ter conseguido participar, porque por causa da internet e tal, mas eu queria de verdade muito agradecer a disponibilidade de você, Suelen. Ai, meu Deus, a Suelen caiu também. Eu queria muito agradecer a disponibilidade da Suelen, da Andressa, de estarem aqui conosco nessa live, dizer que essa fala que a Suelen traz para nós é uma fala que tem que estar em todos os outdoors e todos os espaços, porque nós precisamos ouvir a juventude. Muita gente fala assim de qual vai ser o futuro, ou coloca que a juventude é o futuro. Mas para a gente ser o futuro, né, o nosso futuro tem que ser agora, gente. O nosso futuro tem que ser agora. Não dá para a gente pensar que a juventude é o futuro só daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O nosso futuro é agora. Então a gente tem que ouvir a Suelen, a gente tem que ouvir a Andressa, a gente tem que ouvir a juventude e colocar a juventude para ocupar todos os espaços, porque a juventude tem muito a contribuir, ela tem muito a trazer. E assim, então eu queria... Você caiu, Suelen, na hora que eu ia te agradecer... Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje e dizer que tem um monte de comentário aqui, todo mundo te amando, querendo divulgar aí a sua live, e dizer que para nós, para mim, Helena, foi um prazer, de verdade, assim, estar com vocês, dar visibilidade a vocês nesse espaço. Quero dizer que a gente está junta. E quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de ter tido a oportunidade de conhecer tanto você e a Andressa nesse espaço do IFRJ, mas que a gente tem que ir para além, né? A gente tem que ocupar mesmo todos os espaços para poder cada vez mais ter mais jovens sensacionais como vocês, tendo mais visibilidade aqui na internet, em Niterói, de Niterói para o mundo, né? Que faz aí as suas considerações finais, agradece aí a galera, tem um monte de gente aqui mandando mensagem para você, a sua mãe está aqui, gente, Suelen é minha filha linda, maravilhosa. Faz aí suas considerações finais, Suelen. Então, sobre a questão que você falou sobre os povos negros, tem um livro que é O Perigo de uma História Única, da escritora Chimamanda, que ela diz: mostre o povo como uma coisa, somente uma coisa.
e é isso que ele se torna. E, e essa frase é muito significativa, né? Porque a estrutura mostra o povo negro como uma coisa, e até hoje, para muitos, ele só é aquela coisa. E estamos aí para acabar com esse perigo de uma história única. E isso, assim, esse livro é muito importante e fica aí a dica de leitura. E eu queria também dizer que, terminar com a palavra Ubuntu, da filosofia africana, que diz: eu sou porque nós somos, eu sou porque lá atrás muitos lutaram, e lutarei para que muitos continuem lutando. E eu queria agradecer a minha oportunidade de estar aqui com você nessa live. E é só isso. E agradecer pelos comentários. A gente que agradece muito, Suelen. Ubuntu, é isso. Eu sou porque nós somos. É fundamental a gente finalizar essa live com essa palavra que significa muito para nós. Queria agradecer demais todo mundo que assistiu a nossa live, todo mundo que passou por aqui. Agradecer os comentários aí. A Suelen depois vai responder todo mundo, suas professoras aqui felicíssimas, sua mãe está aqui também. Queria agradecer a Bia também, a nossa intérprete de Libras. Mais uma vez, sem ela, a nossa live não seria acessível para todo mundo. Então, muito importante você estar aqui. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E é isso, galera. Dizer que vou terminar com a frase com a palavra da Suelen mesmo, né? Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É isso, até a próxima live. Semana que vem a gente está aí de novo com o nosso resenha em casa, toda quarta-feira, às 19 horas, na página da Helena Bretas. Obrigada a todos e até a próxima. Beijos.